Sejam bem-vindos a mais um Mevan Talk Music. Eu sou a Thay, esposa do Jack. Eu sou o Jack, esposo da Thay, nesse tempo que nasceu para falarmos de louvor, adoração, música. E hoje com um convidado muito especial, de longas datas e atual também. Muito prazer recebê-lo aqui, Wander. Um prazer estar aqui, né? Quero agradecer o convite, a Thay, o Jack, né, o Carlos e o pastor Daniel também, por essa iniciativa, que eu acho muito necessário falar sobre louvor, porque se nós formos analisar aí, é um assunto assim que deve ser tratado com mais cuidado, né? Não só o assunto louvor, adoração, mas também quem pratica, né? Músicos, ministros, é interessante, né, ter esse espaço para a gente poder estar comunicando, né, falando sobre esse assunto. Então, muito parabéns aí para vocês aí pela iniciativa aí. Já vamos começar. Conta um pouco da sua história pra gente. Quem é você? Aonde que você interage no meio musical, no meio do louvor, da adoração e etc. Sua caminhada. Conta um pouco pra gente. Sim, meu nome é Wainer Liboni, né? Já faz aí... Esse ano está completando 30 anos de ministério. Comecei aos meus 15 anos de idade, né? Hoje eu estou com 45, né? Faz um pouquinho tempo. Mas foi uma caminhada, assim, de um aprendizado, né? E hoje a gente vai olhando para trás. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, né? Nós vamos olhando lá atrás, como que foi. Você fala, meu Deus, quanto tempo passou, quanta coisa mudou, mas nós estamos aqui firmes, né? E eu comecei na igreja, e naquela época, assim, onde a necessidade, né, de ter alguém ali para poder estar tocando. E assim, eu comecei a me interessar por teclado, eu tinha uns 10 anos de idade, né? E aí foi quando, na época, assim, não tinha internet, né? Você tinha que esperar uma edição de uma revista vir com as cifras dos louvores, né, na época. Ou então você tirar a música em fita cassete e às vezes você... repetir, né? Isso, e você corria o risco ainda de pegar um deck desregulado e vinha um tom que você não conseguia achar o tom daquilo. Então era um sacrifício, né, na época. Então você tinha que realmente desenvolver o ouvido ali e poder, né, ouvir ali, pegando e escrevendo no caderno, porque não tinha, né, os recursos igual tinha hoje. E foi dessa forma. E quando assim, eu mal comecei, já falaram assim, não, você vai tocar. Não, mas eu estou aprendendo. Não quero saber, você vai... E eu comecei assim, em culto no lar. Né, eu tinha a minha irmã tinha me dado um teclado de presente. Na época ele era um CA-110 da Cássio, bem, né, 4/8 assim. E na época ela me deu de presente, até foi no Dia das Crianças, né? Um menino de 14, recebendo, né, um teclado de presente no Dia das Crianças. A minha irmã sempre é o que eu falo assim, a minha irmã mais velha, ela chama Andréia. E ela foi, assim, como se fosse uma mãe para mim, né? Em tempos aí de dificuldades, nós passamos assim, ela que praticamente cuidou de mim. Então, ela me incentivava muito. E ela me deu esse teclado e eu comecei. E eu estava participando num culto no lar, né? Há uns anos atrás aí tinha bastante, né? Esses cultos. E uma pessoa que estava ministrando a palavra lá falou, né, que o Senhor iria me levantar no louvor, né? E aquilo ali para mim foi uma novidade. Nossa, a gente fica empolgado, né? E falei, nossa, amém, né? Porque assim, eu sempre desejei, né? Sempre gostei. E eu cheguei em casa, liguei meu teclado, todo empolgado. Então, o primeiro louvor que saiu, nunca tinha tocado, né? Fui achando as notas lá, né? Aí o primeiro louvor que eu lembro foi isso aqui. Celebrai a Cristo, celebrai. Foi o primeiro que eu toquei, assim, sem saber notas. Foi meio que dedilhando, né? Foi dedilhando, fui achando, aí falei, nossa, achei aqui o louvor, né? Que legal. E comecei a
a tocar ali, de repente, a luz do meu quarto estourou. Pá, do nada, assim. Falei, eita, mas não é pro... o bicho já tá revoltado, então, né? Falei, só comecei a tocar aqui, já aconteceu tudo isso. E depois dali eu fui percebendo que realmente o Senhor havia me chamado para poder participar, né? De poder estar entrando ali no louvor, poder estar exercendo ali o ministério, né? E a partir daí nós começamos, né? E aí foi a questão do estudo, né? De você preparar para você estudar, porque eu sempre tive esse pensamento, né? Se você entra no louvor, você tem que dedicar, né? Você tem que buscar conhecimento. E na época, como eu disse, não tinha videoaula, não tinha, você tinha que comprar as fitas para colocar no videocassete. Não tinha facilidade, né? Era um sacrifício. Então, realmente, assim... E nessa época eu contei, assim, com a ajuda de músicos, né, que tinha na igreja na época, que me passavam, você vai fazer assim, passava a cifra, falava, você vai montar o acorde assim e tal. E assim a gente foi conduzindo, né, estudando, aprendendo, até chegar ali na condição de estar tocando e surgindo ali as primeiras bandas, né? E para mim foi, assim, era tudo novidade. Você chegar ali e falar, poxa, a minha primeira banda, né? Eu vou tocar. E eu lembro que a minha primeira banda que nós formamos na época tinha a Lucinha Sintra, né? Que era ex-vocalista do Axé Blonde. Sim. Então nós nos conhecemos aí essa época na igreja. E aí nós montamos a banda. Então, desde então ali nós começamos a nossa trajetória ali, né? Na igreja, depois passando ali por outras... começamos a receber convites, né? Os primeiros convites a gente ficava... Nossa! O primeiro convite foi assim, a gente chegou lá tudo tímido, não tinha experiência nenhuma. Porque você estar na sua igreja é uma coisa, né? Tem costume, né? Conhece todo mundo. Isso, aí quando você vai para uma outra igreja, você não conhece ninguém. Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E na época, assim, eu nem ministrava muito, assim, né? Eu fazia um vocal ou outro. Era mais ela e uma outra que cantava também, que chama Fernanda, fazia parte da banda também. E aí eu lembro que ela começou ali toda tímida, falando um pouquinho, embaixo da cabeça, e ali recuada. Aí o irmão dela, que tocava com a gente também, o Assis, pegou e deu um empurrão nela, assim. Aí ela foi lá para frente. E ali ela começou a ministrar e tal. E aí foi pegando o jeito e nós começamos a receber, né, convites assim para tocar. E a partir daí não parou, né? E nós, assim, como jovens, assim, na época, era tudo novidade, né? Era uma alegria você estar fazendo aquilo, né? Poxa, eu estou fazendo o que eu gosto, servindo a Deus, adorando a Deus, né? Visitando outras igrejas. Mas, ao mesmo tempo, também você começa é normal, né? Faz parte do processo, né? A passar por algumas situações. E aquilo começa a te entristecer, começa a querer te desanimar e tal. E aí depois teve uma parte assim que eu mudei de ministério, né? E aí foi quando era só eu na igreja, só tecladista, então eu tinha que... E eu não cantava assim, né? Eu falava, era mal fazer uma segunda voz e olha lá. Então eu falei, preciso estudar canto, mas como, né? Não tinha condição, era menino, né? Tinha passado por vários processos em questão de separação dos meus pais, né? E eu falei, e agora? Como que vai ser, né? Eu sei que eu preciso, porque a situação era crítica. E aí um belo dia eu estava cantando na igreja, um professor de canto passou, né? E ouviu e falou, meu Deus do céu, que é isso? Que coisa horrível, quem é esse menino que está cantando? E aí, ao mesmo tempo que ele, depois de um bom tempo, ele me contou essa história, ele falou assim que o próprio Espírito Santo falou com ele.
assim, você está falando que ele está cantando ruim, então por que você não faz dele um cantor? E aí ele parou e esperou o culto acabar e nós tínhamos um amigo em comum. E aí ele pediu para me chamar. E aí ele me chamou e falou, olha, eu estava ouvindo você cantar, eu falei, imagina. e você... mas assim, você é uma pessoa que precisa somente, né, de ter uma direção, de estudo e tal. Eu falei, eu gostaria muito, né? Ele falou assim, então vem estudar comigo. Eu peguei e falei assim, tá, eu já conhecia ele chama Saulo Couto. Então ele é um tenor muito conhecido, né, em Franca, já chegou a participar do Raul Gil também. E ele pegou e falou assim para mim, falou, não, mas... Aí eu falei para ele, eu não tenho condição agora de te pagar para fazer aula. E eu sabia que eram, né, as condições não tinha como. Ele falou, não, mas eu não vou te cobrar. Eu estou te dando a aula. E ele me deu por 2 anos aula de graça. E foi a pessoa assim que realmente me incentivou, né, na música. E através dele aí foi quando eu comecei a tocar, né, me levava para tocar em casamentos. Na medida que eu fui desenvolvendo nas aulas, quando ele tinha algum projeto de gravar vocal, ele me chamava. Foi a pessoa que me levou para o estúdio pela primeira vez para poder gravar. Então eu sou assim, se eu estou na música hoje, eu devo muito a ele, né? Sou muito grato a ele. E a partir daí, né, comecei a estudar, a pegar firme. Aí veio o universo do estúdio, né? Você entrou no estúdio a primeira vez e falou, meu Deus, é isso aqui que eu quero. Minha mãe ficava doida, né? Você viver de música, você tá doido, você não dá nada, não. Então eu comecei a me dedicar, aí começou as primeiras gravações, começou a surgir as primeiras composições e até consegui realizar o sonho, né, de poder gravar algumas músicas minhas. Outros cantores já chegaram também a gravar algumas músicas minhas. E eu também tenho um trabalho que eu gravei só piano, né, que é um trabalho só de piano para momentos assim de oração, né, fundos de oração. E esse trabalho eu já tinha gravado já há um tempo. Foi o primeiro realmente que eu gravei em 2008. E a partir daí começamos a trajetória, né, na música, né? Faz pra gente aí a primeira composição que você criou, assim. A primeira? Quando você começou, assim, a que mais te marcou, assim, lá no seu início. Olha, a que mais me marcou foi Aperto de Ti, que foi uma música, assim, não foi uma das primeiras, mas ela marca um retorno meu para a presença do Senhor, né? Porque teve um tempo que eu me afastei, aí eu fui tocar na noite. Fiquei uns quase 4 anos, né, tocando fora do ambiente da igreja. A gente costuma dizer a questão assim, eu estava afastado, tudo, mas assim, tudo eu vejo que tem uma permissão de Deus, né? Para que você possa ir, porque se eu não tivesse ido e tido a experiência lá fora, talvez eu não seria um profissional hoje, né? Então eu passei por essa experiência, não foi uma experiência agradável assim espiritualmente, né? Foi algo péssimo, mas por outro lado, profissionalmente eu realizei muita coisa. E essa música ela marca a minha volta, né? Ela diz mais ou menos assim: te adorar é o meu prazer, Senhor. Te servir é o que eu mais quero. Prostrado aos teus pés, venho agradecer por tudo que tens feito a mim. Quero estar sempre junto a ti, jamais me afastar.
longe de ti, não quero mais ficar. Quero estar no teu colo, sentindo teu amor. Abraça-me, abraça-me. Preciso de ti, és tudo para mim. Por isso, meu Senhor, quero a cada dia estar bem perto de ti. É impossível ficar sem teu amor. Não dá pra ficar distante de ti, longe de ti. Não quero mais ficar. Quero estar no teu colo, sentindo teu amor. Abraça-me, abraça-me. Preciso de ti, és tudo para mim. És tudo para mim. És tudo para mim. Massa, muito bacana. Assim, nesse lugar, assim, né? Como você falou que essa música foi um processo de volta, né? Você voltando pro lugar, né? Pro seu lugar em Deus e etc. Sim. Digamos assim, qual foi o ponto onde você percebeu que você realmente precisava voltar para esse lugar? Qual que foi, assim, o ponto-chave que você falou assim, eu não sou desse lugar, eu não sou do meio secular, da música secular, mas eu preciso voltar para o lugar que o Senhor me colocou, que é adorar a Ele, né? Render louvor, adoração, cânticos a Ele, né? Olha, eu vou falar que foi algo, assim, muito doido. Sempre era. Sempre é uma loucura. Eu tocava em uma banda que chama Banda Two Hands. Então era uma banda de pop rock e a gente tinha também músicas próprias, inclusive a maioria das músicas da banda eram composições minhas. Inclusive uma delas classificou nós para um festival sul-americano. Nós fomos para o Uruguai depois disputar em 2007, com os países sul-americanos. Então, assim, teve essa trajetória. E nós estávamos, assim, fazendo muitos shows, né, fora de Franca. E nós fomos fazer um show a cidade, acho que era Pará de Minas. Acho que era isso mesmo. Não me lembro se era isso mesmo, o nome. E lá tem uma casa de show que ela chama Giros Disco Clube. E essa casa de show, ela é 5 ambientes. Ela é 3 palcos e 2 boates, né? E assim, para conseguir tocar nesse lugar não é fácil, né? Não é fácil conseguir. E nós conseguimos, né, chegar a essa casa de show. Nessa casa de show, depois a gente ficou sabendo que bandas conhecidas como Jota Quest, Skank já tocou lá. Então, para nós, assim, era uma alegria, né? Estar ali e, né, uma estrutura, assim, top, né? Onde todo músico gostaria de estar ali. Som, qualidade de som perfeito, né? O ambiente lotado ali, né? E eu lembro que nós chegamos empolgados, tal, e aí nós começamos o show. E eu comecei a passar mal, sabe? Eu comecei a olhar aquele ambiente e eu comecei a passar mal. E eu não entendia o que estava acontecendo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Mas assim, eu lembro que nós tocamos, terminamos o show.
E eu lembro que eu saí, eu estava assim tão incomodado com o lugar, com aquilo, aquelas pessoas ali no show, e bebendo, e fumando, e, né? E vocês sabem, assim, quem já passou por esses ambientes sabe como que funciona, não vou entrar em detalhes. E ali eu lembro que eu fui para um lugar muito escuro dessa boate lá, dessa casa de show, e eu sentei lá no escuro. Eu lembro que eu estava com uma latinha de cerveja na mão, tomando e passando mal. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E ali você lembra de Deus, né? Aí você lembra. E aí os meninos da banda foram perguntar, o que está acontecendo? Eu falei, não estou bem. Falei, não estou legal. Nossa, mas o show foi top. Falei, não, eu sei, mas eu não estou legal, não estou bem. Aí falou, deixa eu aqui, depois eu vou dar uma volta. E aí eu estava ali, aí eu saí do lugar, fui para fora, e o próprio Espírito Santo falou comigo. Você entendeu por que você não está se sentindo bem nesse lugar? Não é o ambiente que eu quero para você. Falou, isso que não é o seu lugar. Aí eu falei, agora eu entendi o porquê. E antes disso, eu lembro, eu estava indo, antes de acontecer esse episódio, eu estava indo para um ensaio da banda e eu encontrei uma pastora amiga minha, que é a pastora Gisele, do pastor Rony. E eu passei em frente à igreja dela. Ela estava saindo. Nem lembro o horário, era mais à tarde, assim. Acho que nem era para ela estar lá, mas assim, ela estava porque Deus tinha que usar ela ali para falar comigo. Na hora que eu passei, ela me parou, me chamou, apontou o dedo na minha cara e falou assim, volta para Jesus enquanto é tempo. Porque o talento que ele te deu não é para você usar ele lá fora. É para você usar para ele. Porque ela foi que ungiu o meu primeiro tecladinho quando eu ganhei. Né? Que orou por mim e tudo. Isso, né? Vou falar de idade aqui. Eu já falei, né? Como eu disse, né? Estamos ficando experientes. Né? E aí ela pegou e falou assim, eu estou te falando isso porque eu não quero que o seu sangue depois seja cobrado de mim. Mas você sabe que lá não é o seu lugar. E aquele dia, porque assim, nesse processo todo, várias pessoas já assim, me procuraram, pastores, mas eu via que era algo por interesse, sabe? Por querer ter ali um músico na igreja. Não interessa o jeito que eu estava. Sim. Mas quando ela falou, foi diferente. Eu senti a autoridade de Deus ali, Sim. Ela falando. E eu fui embora para o ensaio, e eu fui pensando, e eu comecei a chorar. E aí, nesse meio de tempo, o que Satanás começa na mente? Não, essa aí é mais uma que quer que você vá lá para a igreja dela. Ela não está preocupada com a sua alma. Sim. E na mesma hora eu rebati, falei, não. Ela falou com autoridade, como nunca ninguém havia falado assim comigo. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, se for para eu voltar para a tua presença, vai ser no teu tempo. Não porque ela me falou, mas eu senti que através dela foi diferente. Mas que eu venha voltar no tempo que o Senhor preparar. E aí aconteceu esse negócio depois, no show. E aí eu fui vendo, foram coisas acontecendo que eu falei, não tem como. Eu preciso voltar. Por mais que eu já havia realizado muitas coisas como músico, né? Antes dessa viagem para... Aliás, teve essa viagem para o Uruguai, e depois eu participei de uma gravação de um DVD de uma dupla sertaneja que foi... uma foi... Essa casa de show que eu toquei foi em Pará de Minas, a outra foi em Patos de Minas. Foi a gravação de um DVD de uma dupla que participou o João Neto Frederico, o Jorge Mateus e o Fabiano de César Menotti. Então, assim, profissionalmente eu estava realizado. Estava conseguindo tudo, assim, que eu sempre sonhei. Só que espiritualmente não, porque eu sabia que eu estava no lugar errado.
É aquela questão, né? Musicalmente estava tudo muito bem, né? Mas Exatamente. espiritualmente não conciliava. Não né? conciliava. E todo mundo falava, não, mas, poxa, agora que você está conseguindo, tanto que você sonhou com isso. Falei, mas eu não me sinto realizado ainda. Né? E aí chegou, porque foi sequências, né, desse ano de 2007, aí chegou a virada de 2008. A minha irmã me chamou para ir na igreja, porque a gente sempre tinha o costume de passar o ano novo junto, né, com a minha família, né. Depois que a minha mãe faleceu, que a gente ficou um pouco mais distante, mas a gente sempre passava junto. E ela me chamou para poder ir, né, passar o final de ano, e eu com muito custo, mas assim, já querendo, né? Não empurra que eu vou, né? Não empurra que eu vou. E novamente aí a minha irmã, né, que a minha irmã que foi praticamente o pivô de toda a família, hoje está na presença de Deus, e através dela ali novamente, né, e Deus veio nesse período usando pessoas para poder falar comigo ali nessa questão da volta. E aí ela me chamou. E aí eu fui na igreja. Cheguei lá, assim, aparentemente eu estava mostrando bem, mas eu estava arrebentado por dentro, né? E aí eles começaram o louvor e começaram esse aqui, né? Se tentam destruir-me, zombando da minha feia até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. E aí foi esse louvor. Marca, né? Aí o Espírito Santo veio direto e falou: meu filho, você é marcado pela minha promessa. Agora chegou o tempo. Chegou o tempo de você voltar, chegou o tempo de cumprir as promessas na tua vida. Eu não esqueci de nada. E a partir desse dia eu falei, então tá, Senhor, eu vou abandonar tudo. Eu tinha agendas marcadas com a banda que eu tocava e cumpri no ano de 2008, mas já avisei que falou, ó, eu tô cumprindo, mas eu vou sair. E eu lembro que, olha como que Deus vai fazendo as coisas, né? Vai ligando os pontos. Nesse tempo que eu afastei, a Lucinha estava no Axé Blonde. Já fazia uns 6 anos que ela estava no Axé Blonde. E aí estava nos casos da gente fazer um carnaval junto, com a banda que eu tocava, com ela. Ia ser as últimas agendas que eu ia cumprir. Só que aí, o que aconteceu? Foi cancelado o show que nós íamos fazer numa cidadezinha aqui perto. E aí ela recebeu, olha que loucura, ela recebeu um convite para ir para um retiro de jovens para cantar. Aí ela falou assim, Vainer, vamos fazer esse retiro? Aí eu falei, vai ser o melhor carnaval das nossas vidas. Porque ela já estava no processo também de voltar. Quer dizer, nós começamos lá atrás juntos. E Deus já estava unindo novamente. E aí nós, vamos lá. E foi assim, Deus usou a gente de uma forma que a gente ficou assim, como?
A gente não está 100%, a gente não está nem 10%. Né? E como que Deus está usando nós aqui? E coisas assim, de Deus usar a gente para falar com pessoas e no louvor ali. Eu falei, que loucura, Deus, o que está acontecendo? E o Senhor falando, eu tenho pressa de usar vocês, eu tenho pressa de concluir o que eu tenho. E a partir daí a gente falou, então vamos. Aí nós voltamos, né, nesse processo aí. E a cidade que nós íamos fazer o show, aconteceu um vendaval que destruiu toda a cidade. 5 pessoas que estavam indo para esse carnaval sofreram um acidente, morreram, eram jovens, morreram acho que todos, inclusive eram afastados de igreja, afastados da presença do Senhor. Pensa esse sangue nas nossas costas, né? Então, o Senhor trabalhou de uma forma que não permitiu a gente ir, fez um outro trajeto e através dali que nós voltamos. Isso foi no ano de 2008 e estamos aí até hoje, né? É literalmente aquela música, né? Eu largo tudo pra viver o tudo. Sim. Você literalmente, pra você era o tudo que você tava vivendo, né? Era sempre o Exatamente. sonho. Era a realização de um sonho. Mas Deus tinha muito mais, né? Com certeza. Às vezes em Deus a gente acha que a gente não tá vivendo uma grandeza, mas só de viver com Ele já é grandeza suficiente, né? Exatamente. Já satisfaz tudo aquilo que a nossa carne era satisfeita no mundo, né? Você tocou num ponto assim bacana de falar sobre isso, né? Que nada nos satisfaz a não ser a presença. E tem acho que os Salmos, acho que é 73, que é os Salmos de Asaf. Eu amo muito esse personagem, né? O Asaf, porque ele tem muito a ver comigo, assim. E ele, um certo ponto do ministério dele ali, porque ele era um músico, né, um maestro, e ele ensinava os músicos, né, dava aulas, preparava os músicos, então eram músicos assim de excelência, né, que ele ensinava, preparava, e além disso ele era um profeta também da adoração, ele profetizava através do instrumento, compunha, né, era um compositor, tinha vários salmos ali que foi ele que compôs. E um dos salmos que me chama a atenção, que é o 73, que ele fala que ele tinha inveja da riqueza dos ímpios. Que ele olhava e falava, por que eles têm e eu não? Né? Por que eles conquistam e eu estou aqui? Mas ele se depara de quando ele entra no templo, que ele sente a presença de Deus, ele fala, eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo. Então, isso que você falou é muito interessante, porque hoje eu estou vivendo uma fase assim, da minha vida que eu passei por vários processos, e eu acho que um dos mais dolorosos que foi no final de janeiro de 2024, que nós perdemos um bebê, né? Minha esposa estava grávida de 2 meses, né? E nós perdemos. E nisso já havia várias coisas, passando lutas financeiras, sobrecarga, né? Um monte de coisa. E eu praticamente surtei. Né? E fiquei muito mal, quase entrei em depressão, né? Mas tinha muita crise de ansiedade. Isso me atrapalhou demais. E às vezes a gente não tem aquele... Porque nós, às vezes, somos ensinados assim, não, você não pode parar, você tem que continuar, mas às vezes é necessário parar. E foi um tempo que eu precisei parar, porque foram acontecendo tanta coisa, e eu falei, não, tudo bem. Aí foi um período que eu tive que mudar toda a minha vida. Né, mudanças de amizades, de ambientes, de trabalho, foi uma mudança em tudo. E aí hoje eu estou em um ministério que chama Mais Amor, em Cristais Paulista, que eu moro no sítio Petrópolis, então fica pertinho ali. Inclusive lá os pastores, né, a pastora ela é irmã da Lucinha, né, a Márcia.
E foram meus padrinhos de casamento, então a gente já tem uma amizade ali de quase 30 anos. Eu já estou lá, né, auxiliando eles lá. E quando eu fui para lá, eu falei, eu não quero fazer nada. Não tinha ânimo para nada. Essa é a fala de todo músico quando muda de igreja. Eu não quero fazer nada. Exatamente. Falei, eu não estou bem. Eu fui para lá foi o ano passado, né? Vai fazer, agora final do ano vai fazer 2 anos. Falei, eu não quero fazer nada, quero ficar quietinho na minha... Mas aí você não aguenta, né? Você começa a estar ali, você fala, poxa, tem um negócio aí que podia estar ajudando, podia estar fazendo. E aí Deus foi... Aí eu falei, pastor, vamos fazer um Instagram da igreja, vocês não têm nem Instagram, tem um Instagram velho lá que vocês nem mexem. E na época da pandemia eu me aventurei pelo marketing, né? Eu gosto muito. E então eu comecei a estudar e tal, e pretendo agora o ano que vem fazer faculdade. E aí eu falei, não, vamos fazer. E eu comecei a pegar a mídia da igreja para fazer. Eu filmo os cultos tal, edito os vídeos, posto, faço conteúdo. Aí depois veio o convite para poder estar liderando os adolescentes, né? Eu e a minha esposa. Nunca tinha feito isso na vida. Porque a minha vida toda foi ser líder de louvor, estar à frente ali. Né? Por mais que às vezes teve trabalho com jovens, mas assim, o trabalho que eu sempre fiz na igreja era louvor. Era a música, o louvor. Então, pegamos esse desafio também e começou. E aí eu comecei a entender, Senhor, sim, procurar entender, né? O que está acontecendo? O Senhor está mudando tudo aqui, os esquemas. E aí o Senhor falou assim, eu estou levando você a entender que outras coisas, assim, que coisas que você às vezes valorizava tanto, não tem tanto valor. Que o que tem valor é você fazer aquilo que eu coloco para você fazer. Então, como você falou, as coisas vão perdendo valor, né? Sim. E você fala assim... E teve um pastor que me questionou. Mas você está feliz fazendo isso? Porque lá na igreja eu praticamente não faço louvor. Né? Eu, às vezes, ajudo num back vocal, porque lá eu tenho a minha aluna que toca. Ela tem 14 anos, então ela que está tocando. Aí, durante o culto, na pregação, eu faço um fundo. Mas, assim, ela que é a tecladista oficial, né? Aí me perguntaram, mas você está feliz? Você não está liderando, você não está tocando, você não está, né, na frente e tal. Falei, por que eu não estaria feliz? A vida nossa, ela é ciclos. Então, houve o tempo que eu estava, né, no louvor, lá em cima, tal. E hoje o Senhor me levou para outros. Porque às vezes as pessoas têm aquela questão, nossa, rebaixou de posto, né? Esse é um assunto muito interessante, porque a gente percebe muito isso em alguns ambientes, que às vezes as pessoas poderiam estar nesse lugar que você está hoje, teriam habilidade para estar nesse lugar de ensinar, de mentorar uma pessoa, né? E às vezes a pessoa continua naquela, não, vou continuar. Até parabenizo você, porque é uma coisa assim que é difícil de conseguir ver nas pessoas, né? De ter essa sensibilidade, de perceber assim, não, o momento não é esse. Exatamente. Até porque, assim, o ministro, ele não acessa a adoração só louvando a Deus, Sim, né? exatamente. Só entoando cânticos, né? Mas Exatamente. ele acessa, no seu caso, você está acessando a adoração de uma forma diferente, entregando a sua vida, fazendo aquilo que o Senhor, ele te entregou, né? Exatamente. E é até um assunto legal da gente abordar, porque muitos ministros, muitas pessoas que se movem nesse lugar do louvor e da adoração, realmente não sabem o que é o louvor e a adoração, né? Não sabem discernir a diferença de uma coisa da outra, né? Exato. E por vezes está se movimentando só em louvar a Deus, mas não em se entregar na adoração, né? Exato. Porque a adoração é literalmente se entregar, né? Então passa pra gente um pouco da sua visão, do que seria isso, né? Qual é essa diferença? Qual que é o pente fino que separa o louvor da adoração? Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que é do cantor PG, que era da Oficina G3, e ele fala assim que a adoração, ela é uma atitude sincera que sai do seu coração, do coração do homem para com Deus. Então é o que a gente está abordando aqui. Às vezes a gente leva muito a questão do louvor, né? A adoração, vamos colocar ali o louvor. Eu já presenciei
pessoas falam, ó, vai ter reunião com os obreiros. Ah, eu sou do louvor, eu não vou. Mas, então, você é o especial, né? O popstar gospel, que eu não estou sabendo. Se você faz parte de um ministério, você é um obreiro, você está fazendo a obra de Deus. Sim. Você está trabalhando na obra de Deus. Eu já ouvi essas coisas. E hoje, o que o Senhor me fez eu entender? Que qualquer lugar que você esteja dentro do ministério da igreja, qualquer ministério que você esteja exercendo, se você faz com o coração, você está fazendo uma adoração, você está adorando a Deus. E em relação ao louvor, as pessoas confundem muito, né, o lugar que é colocado ali, né? Porque às vezes as pessoas acham que tá ali em cima é um status. É você, eu vou aparecer porque agora tem as lives da igreja, porque você vai ver eu cantando, ou vai ver eu tocando. Olha, eu fico admirado de ver às vezes certas pessoas assim comentando, que antes era assim, vamos lá adorar a Deus, vamos reunir ali, vamos fazer uma vigília. Aí hoje, vamos ali fazer um som. Aí você fala, poxa, eu não estou ali fazer som. Eu quero realmente adorar o meu Deus conforme Ele merece. E as pessoas confundem muito isso, né? Eu já vivenciei casos assim, que eu era líder de louvor, e às vezes escalava, fulano vai ministrar no culto de quinta-feira. Mas o culto de quinta é pesado, é pouca gente, que não sei o quê. Falar, é culto como qualquer outro. Exato. E eu ficava vendo essas coisas, eu falei, não, tudo bem. Eu não vou perder a oportunidade. Aí eu lá, né, ministrava tudo. Nossa, mas não é a questão de... O que eu entendo hoje? Não é a questão que a igreja é fria ou isso ou aquilo. Quem muda o ambiente é nós. É nós que carregamos essa presença. Até porque a gente não está ali para adorar a igreja, né? A gente está ali para Exato. adorar a Deus. Através da nossa adoração, a igreja será Isso. conduzida a um lugar de adoração. E a posição que Deus nos coloca como ministros de louvor, nós estamos ali para servir. Para servir as pessoas. Quando você está ali ministrando, lógico que primeiramente você ministra a Deus, né? ao Senhor, e depois ela vem para a igreja. Né? Você faz isso daqui e depois ela volta. Mas existem momentos que você está ministrando ali, que nem de todos os processos que eu passei, né, atualmente, o Senhor tem me usado muito na questão de cura interior. Então, já teve vários lugares que eu fui ministrar louvor e palavra que Deus começou a me usar nessa área, porque o Senhor tratou comigo, né? E hoje, com a experiência que eu tenho, com tudo que eu passei, hoje as pessoas têm... O Senhor tem me usado para isso, para poder falar, acessar esse lugar com as pessoas. Então, quando nós estamos ministrando, às vezes vai ter momentos que você vai estar ministrando, talvez você nem sabe, mas através do que você está ali direcionando para a igreja, alguma pessoa ali está sendo curada, está sendo tocada. E aí, se a pessoa ficar preocupada com a performance, eu não posso desafinar, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar bem nas câmeras. Não é isso. O que o Senhor Jesus nos ensina? Ele ensinou lavando os pés dos discípulos. Então, a obra dele é isso, é o serviço. Nunca foi sobre nós. É por aquelas pessoas que ele vai alcançar através de nós. Então, por isso que nós passamos por processos difíceis. Sim. Processos que você fala assim, meu Deus. E eu tive uma experiência agora recente. Sabe assim, igual nós estamos aqui conversando, a gente estava num churrasco,
Eu fui ministrar numa igreja, aí eles convidaram, porque era aniversário da igreja, falaram, a gente fazer um churrasco lá na casa da mãe do pastor, e nós fomos. Aí eu estava lá numa roda de homens lá conversando, resenha e tal, e aí foi saindo um, saindo outro, e ficou só eu e mais um rapaz. E ele foi me contar a história dele. Ele era um músico, tocava na igreja, e foi uma pessoa que sofreu muito, com o ministério, tal. A gente sabe que, infelizmente, existem lugares com lideranças possessivas, narcisistas, e que realmente causa esse trauma, né, nas pessoas. E ele não tinha vontade nenhuma nem de passar na porta da igreja. A esposa dele estava indo nessa igreja que eu fui ministrar, ele tem um filho pequeno, mas ele ainda não tinha, por trauma, ele não conseguia entrar. Uhum. Já dava ansiedade nele, e ele não... E aí eu fui contar, falei, eu passei por isso, já vivenciei tantas coisas, precisei passar até por psicólogo, só que de uma coisa eu tenho certeza, cara, o que Deus te deu, Ele vai cumprir. Sim. Ele vai te usar. Uhum. Talvez hoje você esteja nessa condição e você está assim, eu não vou conseguir, mas você vai. Eu consegui. Então você vai conseguir. Entenda que ninguém tem o direito de atrapalhar você e de impedir você. Uhum. Somente você mesmo. Sim. Porque Deus ele só está esperando você tomar a decisão e Ele vai fazer através de você. Aí ele já começou a chorar, eu também sou chorão, vocês viram, né? Eu choro. E aí falando com ele, ele ali chorando, eu falei assim, não desista. Falei, sua esposa está indo, seu filhinho está indo, eles precisam de você. A família precisa estar unida. Falei, é uma igreja saudável, eu conheço ali, né, os pastores. Não permita isso acontecer. O chamado que Deus tem na sua vida é lindo. E depois passou um tempo, ele me mandou uma mensagem, mas eu já tinha visto no Instagram da igreja, que eu estava passando aí, eu vi ele tocando violão. Eu falei, não é possível. Uhum. Passei. Ele voltou mesmo. E ali eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, obrigado. Se foi por aquela conversa que nós tivemos, que ele venha ser abençoado e tal. E aí depois ele me mandou uma mensagem para falar. Falou, irmão, eu quero te agradecer por aquela conversa que nós tivemos ali no churrasco. Seu testemunho, sua vida me abriu os olhos e eu vi que eu não podia ficar do jeito que eu estava. Então, o seu testemunho, né, você ter perdido ali, eu falei, não perdi tempo, não. Né? Foi um tempo muito, muito bom que nós tivemos ali de conversa. E ele falou, eu quero te agradecer, porque eu voltei para a igreja, já estou tocando na igreja, já vou começar a dar aula ali na igreja. E eu falei assim, então, só agradeço a Deus, né, porque era o tempo, né? Então a gente precisava ter aquela conversa. E agora, esses tempos atrás, ele me mandou uma mensagem de novo, falando, olha, eu preguei na igreja pela primeira vez. Né, fazia tantos anos que eu não pregava, eu tive a oportunidade, ele falou ainda assim para mim, eu não sei como é que está o seu dia, mas eu senti de te falar, porque talvez vai te animar aí, né, te deixar feliz. Eu falei, não, eu falei assim, eu não vou mandar áudio agora, porque eu chorando, eu só vou escrever, né? Então é isso, sabe? Nós precisamos entender que nós, ministros de louvor, músicos, vai além da música. Hoje eu posso dizer assim que a nossa vivência, o nosso testemunho é mais do que eu chegar e fazer um louvor. Sim. É muito mais. E tem até uma música que eu gosto muito de ministrar ela, que ela fala justamente sobre isso. Sobre as coisas perder valor. Né? Porque antes a gente era, às vezes, preocupava, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E como eu disse hoje, né? Hoje não deixei de fazer minhas agendas, faço de vez em quando uma ou outra. Mas hoje eu atuo em outros lugares, né? Outros ministérios ali na igreja que está precisando. E eu entendi que
as coisas, títulos, não tem valor. A presença dele é mais. Tem aquele louvor, né, que eu não tenho mais a minha vida como preciosa, eu fui encontrado. O que antes era lucro já não tem valor, eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver, eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. E é dessa forma, à medida que a gente se entrega e entende que se entregando mais ao Senhor, entendendo que não é sobre nós, é sobre quem Ele quer alcançar através das nossas vidas, e as coisas perdem o interesse, perdem o valor, e você entende que não é uma posição, que nem uma conversa de churrasco, você pode resgatar alguém. Na rua você pode encontrar alguém, conversar numa fila de um banco, e você pode ali falar, e aquilo que você falar, ou você está às vezes ali cantando ali na rua, né, ouvindo no celular ali no fone, você está cantando alto, a pessoa ouve ali você louvando, e de repente aquele louvor vai falar com aquela pessoa. Então, talvez você grava um vídeo e você coloca no Instagram, no TikTok, e a pessoa fala, nossa, esse vídeo seu falou comigo. Então não é sobre destaques, não é sobre momentos, não é sobre estilos. É sobre o que vem de dentro da gente. E é isso. É incrível como Deus ele leva a gente a lugares assim, né? A presença dele, ela é suficiente e é ela que nos satisfaz, né? Eu acho que a gente pode se mover nesse lugar agora, assim, aproveitar que o Senhor nos levou a esse lugar e realmente entrar no lugar de adorar Ele agora, nesse momento, Sim. assim, de erguer realmente uma adoração sincera, uma adoração que nos cativa, uma adoração que nos mostra que as nossas afeições, os nossos desejos precisam estar totalmente voltados a Ele, né? Exatamente. Então, assim, nos leve nesse lugar, né? Nesse ambiente, nos conduza nesse ambiente, nesse momento. Seja livre para nos conduzir, para nos levar nesse lugar. E
não só a nós, mas a quem está ali na sua casa ouvindo esse momento dessa nossa conversa, desse nosso lugar de realmente cativar um lugar em Deus, né? Então vamos lá. Hoje nós vivemos um momento assim da igreja, né, da adoração, onde fica muito mecânico, muito uma coisa só, porque veio o estilo lá dos Estados Unidos, ou não sei da onde, e a coisa virou um comércio, onde se comercializa. Até hoje, você quiser, você compra soundtracks das músicas tudo divididas ali para você tocar com VS, usar os timbres, e a gente vai olhando isso e vai vendo que tudo é um mercado. Estão trocando a adoração a Deus por status, por tanta coisa, e o Senhor quer que a gente volte à essência. É isso que quando fala de verdadeiros adoradores que o Pai procura. É a essência verdadeira de não cairmos no sistema. E você olha, às vezes, e é um sistema global que vai entrando e vai tomando conta, e tem que ser essas músicas, tem que ser esses timbres, tem que ser esses toques. O Senhor não é mais, não tem nada a ver com isso. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. A minha alma anseia por ti. Poderoso Deus,
Poderoso Deus, a minha alma anseia por ti. Ah, Senhor Jesus, no mundo hoje, Senhor, tão marcado pelos status, pela aparência, pelo mercado que domina, até mesmo aquilo que era para ser santo, hoje tem se tornado jeitos de ganhar dinheiro. Muitos estão trocando, Senhor, a tua palavra, a tua essência, o louvor. Ah, Jesus, a troco de dinheiro, a troco de status, por ter um cargo. Não é isso que queremos, Pai. Nós queremos, Senhor, um povo restaurado, um povo curado, um povo que retorne, Pai, à essência da adoração. Um povo, Senhor, que realmente se entrega a Ti, sem os olhares de um celular, sem câmeras, sem querer vender alguma coisa. Ah, Deus, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Jesus, porque nós estamos aqui neste momento, Pai. Para poder, Senhor, adorar a Ti em espírito e em verdade, Senhor. Não nos deixe, Pai, cair na tentação, cair na mesmice, cair no mercado gospel, não. Nós queremos a cada dia estar, Pai, no centro da Tua vontade, que nós possamos diminuir para que o Senhor venha crescer. Aleluia. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Até que o Senhor venha,
imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Aleluia. Ah, Deus. Obrigado, Jesus. Tu és santo, Pai. Que presença é essa, Jesus? Digno tu és, Pai. Que nós possamos voltar, Senhor, à essência e nunca perdê-la. Nunca. Te adorar, Senhor, em qualquer situação. Te adorar em qualquer lugar que for nos colocado. Aonde o Senhor quiser. Aonde o Senhor quiser nos colocar. Aonde o Senhor quiser nos enviar. Nós estamos aqui, Senhor, dispostos. Aleluia. É isso. Ficamos por aqui com essa presença. Que você que nos acompanhou, que assistiu até aqui, possa ter sido tocado também da mesma forma que a gente está sendo tocado aqui. Que Deus possa tocar sua casa, sua família. Que você possa percebê-lo nesse tempo. E agradecemos a Deus pelo privilégio da presença. E ficamos por aqui. Obrigado por estarem nos acompanhando e fiquem com Deus. Isso. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez e seguimos, né, caminhando É isso. na presença do Senhor e servindo a Ele de todo o coração. Nós agradecemos a sua presença. Realmente você ter aceito esse convite de estar aqui conosco, fazendo parte desse lugar, né? Que é uma intenção mesmo, é um lugar de realmente cultivar, restaurar esse lugar dentro de cada coração, né? Não só dentro do coração de músicos, mas de todo aquele que o Senhor, Ele chama, né? Sim. Para estar
realmente aos teus pés, rendendo um novo cântico, uma nova adoração, um novo louvor. E é isso, é realmente a nossa extensão de gratidão a essa aceitação de estar aqui conosco. E tenho certeza que isso é só o começo na vida de vocês, viu? Amém. Deus vai fazer grandes coisas através desse projeto, através de vocês, coisas que vocês nem imaginam. Vocês podem ter certeza que a cada convidado que vem aqui, né, o Senhor tem usado, e isso tenho certeza que vai ter um alcance gigante. E eu creio na restauração da adoração. Eu creio. Sim. Eu creio que nós vamos voltar para o lugar que o Senhor quer que realmente nós estejamos. Amém. Amém. Ficamos por aqui e obrigado e até mais. Fiquem com Deus. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.